Estamos então entrando no módulo 5, que é a 13ª semana até a 16ª semana de aula. E a partir de agora eu vou mudar um pouquinho o rumo. Eu vou fazer uma abordagem juntando questões relativas à reparação, à manutenção de equipamentos, com questões teóricas, conceituais, enfim. Porque agora já temos algum material que permite fazer isso. Há uma expectativa dos alunos de querer, da noite para o dia, se tornar reparador de televisores de LCD. No outro dia, de vez em quando, me perguntam isso. Quanto tempo? Bom, se eu tirar por mim, eu acho que uns 60 anos, mais ou menos, eu ainda não aprendi tudo. Fazendo uma brincadeira, obviamente, não dá para pensar que vai fazer um curso técnico, e aqui não é um curso, aqui são aulas tentando preparar o conteúdo de base para todo mundo, que vai ficando cada vez mais profundo. Não dá para pensar que vai fazer um curso lá em 3, 4 anos e que vai sair técnico, não vai. Eu respondi para uma pessoa que me perguntou recentemente aí no YouTube, que o médico, quando termina a sua faculdade, ele tem que fazer residência. O advogado tem que estagiar muito tempo. O professor tem que estagiar. Não é assim. Fazer sozinho, começar a tentar fazer a manutenção sozinho, é duro. Cada vez mais. Quando eu comecei era muito mais fácil. Tinha meia dúzia de equipamentos, eram quase todos iguais, não tinha muita complicação. Hoje a diversidade é enorme. Há inclusive que chegar um momento que você vai ter que tentar afunilar e se especializar numa determinada área, porque não vai dar mais para abranger tudo. A complexidade está muito grande dos equipamentos. Então é preciso uma certa calma. Não pensa que fazendo essas aulas aqui, que eu não sei quando elas vão terminar, eu não tenho a mínima pretensão de fazer isso. Quer dizer, por isso que eu chamei de clube. Você vai lá todo dia malhar, vai lá todo dia na piscina. É assim que vai funcionar. E eu vou abordando as coisas de uma forma diferente de um curso formal. O curso formal tem um currículo ali a ser cumprido, que às vezes é complicado. O aluno passa 6 meses estudando transistor e no fim de 6 meses ele não sabe o que é um transistor, ele não viu um transistor, ele não mediu um transistor, ele não viu nem, só viu em foto. Então eu vou misturar um pouco da teoria com a prática na medida do possível, assim que eu vou sentir. Eu não tenho isso escrito, eu não tenho isso aqui escrito, eu tenho isso na minha cabeça, tá? E eu vou colocando para fora à medida que eu vou percebendo que as coisas vão se juntando. Então, nesse módulo agora, a primeira aula eu vou começar a falar de fonte de alimentação, porque a fonte de alimentação é por onde tudo começa em qualquer equipamento. Todo equipamento tem que ter uma fonte de alimentação, nem que seja pilha, mas tem que ter uma fonte de alimentação. As fontes de alimentação hoje, elas se dividem em duas linhas, que são as fontes lineares e as fontes chaveadas. As fontes lineares têm uma tendência a desaparecer, mas elas não desapareceram ainda, não sei nem se desaparecerão, não uso dizer isso. Nesse primeiro momento, eu só vou fazer uma abordagem um pouquinho mais profunda sobre fontes lineares. Fontes chaveadas eu apenas vou comentar que existe, mas não vamos tratar delas agora, porque tem muito chão pela frente ainda, muita coisa para se estudar. E aí eu vou fazer alguns exemplos de fontes lineares, pegar equipamentos mais antigos, amplificadores, enfim, mostrar como é que funcionava. Isso aqui é uma aplicação dos circuitos retificadores, do circuito de filtro que a gente viu no módulo 4. Vamos analisar alguns circuitos, pesquisar algumas falhas possíveis, apresentar 2 componentes, entre aspas, especiais, na verdade 3, o NTC, o PTC e o varistor, que estão presentes nas fontes, principalmente nas chaveadas, né? E dar algumas dicas aqui de manutenção. Assim fica mais ou menos aqui estruturada a primeira aula, que pode ser que no decorrer da gravação eu perceba que preciso colocar alguma coisa a mais.
Passamos na semana seguinte para a segunda aula e vamos começar a construir a bancada de manutenção. Porque se você está interessado em manutenção, ou mesmo você é um robista, e o robista, de certa maneira, precisa de entender um pouco de manutenção, até para consertar as coisas que ele inventa lá e monta e etc., que às vezes não funcionam. Então é interessante ter alguns conceitos. Eu vou falar da instalação elétrica da bancada, isso é mais importante ainda para quem vai trabalhar com equipamentos mais sofisticados como hoje em dia, falar da diferença entre terra e neutro, enfim, coisas aqui interessantes. E aí vem dentro dessa aula ainda um tópico que eu considero fundamental, que é a lâmpada série. Tem artigo no meu site sobre isso, eu vou disponibilizar ele depois aqui para você ler, e vou fazer uma primeira abordagem na lâmpada série. E falar dos equipamentos de solda e de soldagem de uma maneira ampla, o que a gente precisa ter, ferro de solda, como é que retira a solda, enfim. Começar aqui uma coisa um pouco prática sobre isso. Muita gente não sabe soldar e vamos tentar mostrar isso aqui. E assim vence a segunda semana com a segunda aula. A terceira aula, eu vou dar um break aqui, um cavalo de pau aqui no que eu estava fazendo e vou passar para transistores. Vou fazer uma breve introdução aos transistores, porque para não ficar a coisa maior, eu preciso de que você comece a conhecer os transistores para a gente poder avançar nas aulas e inclusive nos reparos, etc. Então eu vou fazer um comentário do que é um transistor, falar dos tipos de transistores, simbologia, nomenclaturas, etc. E como funciona um transistor bipolar, porque transistor existe dois tipos, existe o bipolar e existe o FET, também chamado de MOSFET, que é uma derivação do FET. Mas nesse primeiro momento nós vamos falar apenas do bipolar. Provavelmente no módulo 6 eu já devo introduzir o FET e o MOSFET. E aí eu vou falar aqui como é que funciona o transistor e fazer uma experiênciazinha prática que está no meu e-book, que é mostrar como é que você acende um LED com o dedo. E vamos fazer algumas medidas, e aqui saiu tensões, aqui saiu meio atrapalhado, saiu um C aqui no meio, depois eu vou tentar corrigir isso. E correntes, medir tensões e correntes, não tem esse C aqui não, gente, isso aqui saiu uma atrapalhada aqui, vou riscar, foi tensões e correntes num transistor. Começar a fazer aqui algumas coisinhas práticas no protoboard, com aqueles transistorzinhos que eu sugeri que você comprasse, BC547, BD135, acho que foi isso que eu sugeri lá na lista. Aqui, uma coisa um pouquinho mais prática. A quarta aula, nós vamos ver como é que a gente testa o transistor com o multímetro digital. Existe uma outra forma, que é com o multímetro analógico, que eu não vou tratar agora, porque a gente ainda não falou do multímetro analógico. E 99% das vezes você vai usar o digital para os primeiros testes. E aqui, o que a gente precisa fazer bem primeiro? Como é que a gente descobre os terminais do transistor, chamados de base, emissor e coletor, se a gente não tem o datasheet, ninguém disse para a gente como é que a gente pode descobrir com o auxílio do multímetro digital. Vamos falar de alguns parâmetros dos transistores, nem todos, mas introduzir os parâmetros. E aqui o primeiro contato com o datasheet, né? Como eu já falei antes, o datasheet é o mapa da mina, né? E aqui, para finalizar, vamos fazer uma brincadeirinha aqui de construir um circuito pisca-pisca com 2 LEDs, 2 transistores, que vai servir também para você adaptá-lo para fazer um injetor de sinais para testar pequenos circuitos amplificadores que virão depois. E aquela famosa aula bônus, com algumas perguntas que fazem por aí, dentro desses temas abordados aqui. E assim a gente já tem bastante coisa para tratar no módulo 5. Quem estava achando que o curso estava devagar, vai começar a perceber agora que uma semana, de repente, não vai dar para estudar tudo, né? Porque o negócio vai começando a ficar mais emocionante. Uma das estratégias que eu uso aqui nas aulas é também fornecer a vocês referências de leituras paralelas, né? Para que você possa, ao estudar um determinado assunto, ter uma leitura complementar. Essas leituras eu estou fazendo sempre baseada em textos meus, porque eu não vou indicar para as pessoas comprarem outros livros. Aliás, eu não conheço os livros nacionais que existem hoje, não compro livro no Brasil há muito tempo. Minha literatura praticamente é toda em inglês.
Já era há muito tempo, não compro, pode ser que tenha livros interessantes, eu não sei, não tenho comprado livro em papel mais, está muito caro, não dá para investir nisso. Né? Se os autores quiserem me dar de presente, eu posso até, quem sabe, fazer uma referência a eles, mas eu não vou comprar. Também só vou fazer referência se eu achar que vale a pena, senão não vou fazer. Mas coloco textos meus que foram publicados no meu blog, né? Eu coloco o arquivo já aqui dentro do próprio módulo para facilitar e você não ter que ir lá no site procurar o artigo, e outros que estão dentro dos meus e-books que eu sugeri, né? Que seria bom ter referência. Não é obrigado a ter, mas é um material de referência. Tá? Então, e assim a gente encerra o módulo 5, que é a semana, que é a 13ª até a 16ª semana. Já estou soltando aqui agora para criar a expectativa do que vem por aí. Até semana que vem com a primeira aula.